Bom, então, na aula de hoje, né, a gente vai, então, ver um exercício que contempla, então, o transformador ideal e também as suas não realidades, né? Bom, só fazendo, então, para a gente começar o exercício, um pequeno resumo aqui do circuito equivalente ao nosso transformador. Então, a gente viu o circuito equivalente, a gente chegou, né? Então, o nosso transformador, vamos desenhar ele aqui. A gente colocou um núcleo para ele, né? Aqui. Estou fazendo um pequeno resumo, então, das aulas passadas. A gente tem aqui o nosso transformador. Aqui o núcleo. Né? Aí a gente viu, então, nesse nosso transformador, a gente tem a espira do primário, né? Conecta aqui. Ela, então, com N, uma espiras, e a espira aqui do secundário, né? Com aqui N duas espiras. Aí, então, aqui no primário é onde a gente vai conectar um lado do circuito, geralmente o lado que vai fornecer potência para o secundário, né? E aqui no secundário a gente colocou, então, a nossa carga, né? Bom, então, a gente colocou aqui, digamos, uma fonte, né? De tensão, mas pode ser todo um circuito elétrico conectado aqui. E aqui a gente conectou a nossa carga, né? Representada aí pela nossa impedância, né? Bom, e aí a gente viu as relações de transformação, né? Relação de transformação, relação de transformação. A gente viu, então, que essa relação era o número de espiras da bobina do primário dividido pelo número de espiras da bobina do secundário, que a gente chamou para a letra A, né? Tá? Essa é uma relação importante, é o que faz, então, a relação entre as tensões que estão aqui no primário com as tensões que aparecem aqui no secundário, né? E também das correntes que surgem aqui no primário com as correntes que surgem aqui no secundário, né? Então, a gente viu que se eu pegar a tensão V1, né, sobre, no caso aqui, vou chamar de E1, porque é a tensão a relação de espira do transformador ideal, mas também vale aqui, né, essa relação para qualquer tensão do nosso circuito. Então, V1 por V2 é igual a N1 por N2, né? No caso que a gente viu no transformador ideal, e a corrente, né, I1 por I2 era o inverso dessa relação, que era então N2 por N1, ou seja, 1 sobre A. Tudo bem? Bom, então, a partir disso aí, a gente chegou, né, incluindo as perdas, né, a gente chegou no circuito equivalente, que foi esse aqui. Então, a gente viu, a gente tem uma resistência aqui no primário, R1, representando as perdas da bobina do primário, JX1 representando a dispersão do fluxo magnético, né? Aí a gente colocou um ramo aqui em paralelo, onde uma resistência aqui, Rn, representa as perdas do núcleo, por Thérèse e Foucault. Essa bobina representa o fato do nosso campo magnético, ou seja, da relutância do núcleo ser diferente de zero, né? E aí a gente colocou depois, em seguida, né, como tem uma relação de transformação, a gente colocou o nosso transformador ideal aqui, em série, né, em paralelo com todo esse circuito do primário, né? Então, aqui está o nosso transformador ideal. E aqui, desse lado, né, a gente viu, a gente tem o JX2, que é a reatância de dispersão de fluxo lá na bobina secundária, e a resistência
da bobina do secundário. Então, esse é o nosso transformador, nosso circuito equivalente do nosso transformador. Então, aqui era a relação N1 para N2, né? E aí, aqui a gente colocando, então, as tensões, só aplicar, então, aqui uma tensão V1, tenho logo uma corrente I1, né? Aqui, vou ter uma corrente de magnetização, M. Aqui, vou ter uma corrente I1 linha, né? E aqui, vou ter uma corrente I2, e vai aparecer aqui, né? Uma tensão no sentido, obviamente, faltou aqui, né? O ponto aqui de polarização do nosso transformador, indicado com essa bolinha, para a gente saber que o sentido da tensão induzida é no sentido da bolinha, né? Então, se eu aplicar a tensão no sentido da bolinha no primário, aparece tensão no mesmo sentido da bolinha aqui no secundário, né? Então, esses são as nossas relações, e tirando daqui, então, aqui eu vou ter uma... Na verdade, eu vou chamar esse aqui de E2. Na verdade, o V2 está aqui, né? Então, V2 agora não é mais... Tem essa parte que desconta do E2 para gerar o V2 nosso aqui. E aqui é E1. Então, daqui, no transformador ideal, eu tenho aqui E1. O E2 é a relação de espiras N1 por N2 igual a A. Bem? E I1 linha por I2 igual a N2 por N1. Bom, então esse é o circuito equivalente do transformador real, né? E aí a gente viu que a gente pode refletir um dos lados, né? Por exemplo, o secundário, como o primário. Refletir quer dizer, como o primário enxerga, né? O secundário, as impedâncias que estão no secundário. Ou vice-versa, ver como o secundário enxerga as impedâncias do primário. Então, a gente fazendo isso, essa reflexão, a gente viu que a gente pode simplificar o nosso circuito equivalente, né? No caso, para fazer os cálculos, né? Eu posso refletir, então, todo o secundário em relação ao meu primário. Então, eu posso refletir o secundário ao primário, né? Então, nosso circuito equivalente vai ficar assim: R1, JX1, aqui continua o meu ramo magnetizante, né? Deu um nome para ele, ramo magnetizante, esse Rn do JXN. E aí, refletindo, então, o secundário em relação ao primário, a gente vê, então, que, ou seja, aplicando essas relações aqui, né? Refletir é aplicar essas relações, né, no transformador ideal. A gente viu, então, que a gente pode passar o X2, o R2, ou uma possível impedância que haja aqui, ou qualquer outra parte do circuito que haja aqui, simplesmente multiplicando, né? Aqui a impedância por A ao quadrado. Então, vezes aqui o R2. E aqui J vezes... Opa, aqui não tem J. Opa. J vezes A ao quadrado vezes X2. Então, é o A quadrado, não é o R quadrado, né? É A quadrado vezes o R2. A ao quadrado vezes o JX2, né? E, então, eu vou ter... conseguir trabalhar, né? No caso, se eu tivesse uma impedância, né? Uma carga conectada aqui, né? Era só fazer, então, também A ao quadrado vezes o Z da carga, né? Bom, então, a gente ia ficar com o circuito, né? As grandezas, todas referidas ao primário. Então, aqui já eram as grandezas que já estavam mesmo, né? No primário. Agora, aqui, ó,
quem vai circular é o nosso I1 linha, né? E é igual a I2 sobre A. Né? A tensão que vai aparecer aqui vai ser o V2 linha, né? Ou seja, vai ser o nosso V2 vezes A. Tudo bem? E a tensão nesse ponto aqui continua sendo a tensão, né? Que era esse ponto aqui, ó. E1, né? Que tem a relação de espiras com E2. Então, nesse ponto aqui, ainda a gente tem o E1. Essa tensão E1, a tensão V2', nada mais é do que a tensão E1 descontada a queda de tensão nessa segunda parte aqui, né? Nessa parte do... representa a bobina do transformador. Ou seja, então a gente pode agora resolver esse circuito, depois, através das relações de espiras, achar, então, as quantidades reais, né? Ou seja, o V2, o I2, o V2 que estão aqui no secundário. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal? Antes de a gente começar o exercício? Tudo bem? Alguém ficou com dúvida? Está claro para todo mundo? Como é que funciona o transformador? Tá? Então vamos para o exercício. O exercício é o seguinte. Isso aqui, na verdade, ficou como uma revisão, né? Deixa eu apagar a palavra exercício aqui. Então, isso aqui ficou uma revisão. E aí, a gente vai para o nosso exercício. Bom, o exercício é o seguinte. O problema aqui tem que resolver é o seguinte. Dado um transformador na relação 13,8 kV barra 440 volts, potência nominal de 250 kVA, e com o seguinte parâmetro. Então, o R1 igual a 3 ohm, X1 igual a 30 ohm, o R2 igual a 0,003 ohm, o X2 0,030 ohm, o Rn igual a 90 kΩ, do Xn igual a 20 kΩ. O transformador alimenta em seu secundário uma carga com potência nominal, desculpa, com potência igual a nominal do transformador e
fator de potência 0,8 indutivo. Essa potência é consumida quando a carga está submetida a uma tensão igual à nominal do transformador. Bom, desta forma, pede. Então, letra A. Nas condições citadas acima para a carga, ou seja, a carga naquela condição de ter tensão nominal do transformador em cima dela, e ela está consumindo potência nominal, né, transformador, determine a tensão nos terminais do primário. Do transformador. Bom, então, a letra A é essa, né? Ou seja, eu quero saber se eu alimentar nessas condições aqui, né? Se encontra a minha carga, ou seja, ela estiver consumindo potência nominal, né? Transformador, e ainda ela está submetida, né? À tensão nominal do transformador, qual é a tensão lá no terminal do primário? Ou seja, dado essas condições aqui, né? Ou seja, dado que V2 é igual à tensão nominal do transformador, e que a minha carga está consumindo a potência igual à nominal do transformador, calcule o V1, né? Que é a tensão nos terminais do primário. Então, esses são os terminais do primário. Esses são os terminais, né? Aqui, lá, na verdade, no secundário, né? Está refletido aqui ao primário, mas os terminais físicos que estão aqui, né? Terminal físico, você tem acesso, né? O secundário, o terminal físico aqui, você tem acesso ao primário. Então, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desenhar o circuito equivalente, né? Bom, como não foi falado nada, esses valores de R2, X2 que foram dados aqui são os valores lá no lado secundário, ou seja, sem haver ainda reflexão. Porque muitas vezes tem fabricante que ele fornece já um valor refletido ao primário. Tá? Nesse caso aqui, não. Os valores estão... Cada resistor está do seu lado, né? Ou reatância está do seu lado. Tá? Então, vamos desenhar aqui. Então, o circuito é esse aqui. Então, eu tenho aqui o meu R1, né, valendo 3 ohm. Tenho aqui o X1, J30, né? Vou colocar a unidade aqui, J30. Tenho o ramo magnetizante valendo aqui 90 kΩ e o reatância 20, então 20K. Aí
vou desenhar aqui o transformador ideal, né? Transformador ideal. Aqui. E aqui desse lado eu tenho o R2 e o X2. Então, R2 valendo, né, 0,03, 0,03, e o X2, 0,03. Né? E aqui tem uma carga que eu desconheço o valor da impedância dela. Então, eu tenho um Z carga aqui. Né? Bom, aqui está a polaridade do transformador. Aqui, então, eu quero calcular essa tensão V1, é que eu quero. Eu ponho ponto de interrogação aqui nela. E aqui eu tenho I2. Aqui eu tenho V2, que é o valor que me foi informado, né? O valor dele, indiretamente, né? Aqui eu tenho a tensão E1 ponto, né? A tensão entre aqui o transformador ideal, né? O seminário do transformador ideal. Aqui, então, vou ter uma corrente I1. Aqui vou ter uma corrente de magnetização. E aqui está o meu I1 linha, né? Esse é o I2. Bom, o que eu tenho é isso aqui, né? Agora, pergunta para vocês. A gente tem a relação de espiras do transformador? Quanto vale? Foi dado? Relação de espiras? Isso, Pedro. Ele está sendo dado aqui, em vez de ele dar o valor de quantidade de espiras, ele deu a relação do E1 pelo E2. Né? Ou seja, tensão nominal no primário por tensão nominal no secundário. Então, o que ele nos deu foi justamente o seguinte: se eu conseguisse colocar, né? Se eu conseguisse colocar uma tensão de 13,8 aqui, teria uma tensão de 440 volts aqui, né? Tá? Então, a relação de espiras, nosso A, vai ser o E1, só que eu vou chamar de E1 nominal, tudo bem? E1 nominal, né, que é igual a 13,8 vezes 10 a terceira volts. O E2 nominal é igual a 440 volts. Tudo bem? Que o CN aqui está nominal. Só para não confundir, porque esse E1 e esse E2 podem ter qualquer valor depois, né? Sempre, é claro, eles sempre vão garantir a relação de espiras. Ou seja, a razão entre eles sempre vai ser constante, né? Mas esses aqui são os valores nominais, né? Aquele valor que o fabricante falou, ó, se você conseguisse colocar 13.800 aqui, ia sair 440 aqui, no transformador ideal. Então, o nosso A ficou 13.800 sobre 440, e aí vai dar 31,36. Essa é a relação de espiras que a gente vai usar. Bom, aí, o que mais que foi dado aqui? Então, falou aqui, né, nesse parágrafo, né, que o transformador alimenta seu secundário uma carga com potência, no caso aqui complexa, né, igual à potência nominal do transformador e fator de potência 0,8 indutivo. E essa potência ela é conferida quando a carga está submetida a uma tensão igual à tensão nominal do transformador. Ou seja, lá no secundário, está no secundário, isso quer dizer o seguinte: a condição de contorno do problema, né? Qual é a condição de contorno aqui do problema? Ele está falando o seguinte: que o meu V2
é igual à tensão nominal do transformador. É 440 volts. Eu não sei como ainda, mas colocaram 440 volts aqui. Se você for medir aqui, está dando 440. Isso significa que o nosso E2 ele é maior ou é menor aqui que o V2, hein, pessoal? O que vocês já estão tendo um feeling só com essa informação? Que o nosso V1 vai ser maior ou menor que a tensão nominal do transformador? Lá do primário. Hein? Maior, isso aí, Marco. Então, a gente espera, no final das contas, calcular um valor maior, né? Então, vamos lá. Bom, como não foi falado nada sobre quem é o ângulo zero, né? Quem é o ângulo zero? Não sei se é a tensão, né? Quem é a referência? Então, eu vou adotar. Então, eu vou adotar a tensão lá em cima da carga com o ângulo zero, tá? Vou usar aqui. Vocês se lembrem que fasores, né? Sempre tem que ter aquele fasor que é a referência para os demais. Então, se não foi falado nada, você é que estabelece aquele fasor que vai ser a referência. A partir dele vão vir os ângulos dos demais. Tudo bem? Então, esse aqui foi arbitrado. Tá? Ninguém falou nada de quanto teria que ser esse ângulo. Bom, o S da carga vai ser, então, vai ser o V, né? Vamos usar aquela equação, já que foi dado tensão, vou usar aquela equação, né, de potência que usa a tensão. Então, vai ser o módulo do V2 ao quadrado sobre o Z carga conjugado, né? Lembrando lá do circuito CA, né? Então, o que foi me dado aqui de informação? A Z carga é o que eu quero calcular. Do S carga, foi me dado o seguinte, foi me dado o módulo dele. Módulo do S carga foi falado que é igual ao S nominal do transformador. É igual a 250 vezes 10 a terceira volt-ampere. Só que para o S, para a potência complexa, eu preciso do módulo e do ângulo, né? Porque o S carga, ele é o módulo do S carga, ângulo, φ da carga, né? Tem um φ da carga aqui, ó. E aí, quanto vale o φ da carga, hein, pessoal? Quanto vale isso aqui? Informação que nos foi dada para calcular ele. Fator de potência. E, então, a gente sabe que o φ, né? Nós vimos que fator de potência, né? É igual ao cosseno de φ da carga. E, nesse caso, foi dado como seno 0,8. 0,8 indutivo. Essa informação aqui, ela é importante para a gente saber que sinal a gente põe para esse ângulo, se é mais ou menos. Se for indutivo, o ângulo é positivo. Se fosse capacitivo, o ângulo seria negativo. Bom, então fazendo o arco cosseno de 0,8, a gente acha o φ da carga. Então vai ser o cosseno a menos 1 de 0,8, que é igual a, se a gente calcular, vai dar 36,9 graus, né? No caso aqui, positivo. Se fosse positivo, seria menos 36,9. Tá? Bom, então agora eu tenho o meu S carga. O meu S carga vai ser
250 vezes 10 a terceira, ângulo 36,9 graus, volt-ampere. Bom, agora eu posso voltar aqui nessa equação, né, e calcular a impedância da minha carga. Então, meu Z carga vai ser o módulo do V2 ao quadrado sobre o S carga. Não pode esquecer de colocar esse conjugado aqui. Porque esse conjugado garante que esse ângulo aqui da potência é o mesmo ângulo da impedância da carga, né? Lembrando lá do circuito CA. O ângulo da potência que a carga absorve, ou seja, o ângulo da potência que a carga está absorvendo é igual ao ângulo da própria impedância da carga, né? Então, a relação entre Q e P, né? Ou seja, o tangente, né? É um triângulo retângulo, então o arco tangente de Q sobre P é igual ao arco tangente de R sobre X. Tudo bem? Bom, então isso aqui vai dar 440 volts ao quadrado sobre 250 vezes 10 à terceira, ângulo, como é conjugado agora, fica menos 36,9 graus. Tá? Então, daqui eu tiro que o meu Z carga vale... deixa eu calcular aqui, que eu não calculei. Deixa eu usar aqui o MATLAB. Então, vai ser 440 ao quadrado dividido por 253. Então, aqui a gente tem que a impedância vai ser 0,774, né? Ângulo 36,9 graus. Bom, tudo bem? Se eu não calculei errado, é isso aí, né? Bom, então a gente calculou a impedância da carga. E está aqui. Agora eu posso, então, calcular as quantidades que eu desejo aqui. Meu objetivo final do item A é calcular o V1. Então vamos ver, pessoal. Opa, aqui faltou um J, né? J003. E aqui faltou um J, que é J20 km, né? O que eu tenho que fazer agora aqui? Então, uma das soluções é, então, eu refletir o meu secundário ao primário, né? Porque aí eu não preciso mais do transformador ideal aqui. Tudo bem? Então, se a gente fizer isso aí, vamos refletir para a gente ver? Então, refletindo o secundário ao primário, então o que eu vou ficar? Vou ficar aqui, então, com o meu R1, que vale 3 ohm, aqui J30 do X1, aqui vale 90K, kΩ, né? Aqui vale J20 kΩ. E aí, então, refletindo agora o meu secundário para o primário, eu vou ter aqui A ao quadrado vezes o meu R2, que vale 0,003. Aqui o minha reatância, J ao quadrado vezes 0,03, né? E aqui eu tenho
a impedância da minha carga valendo A ao quadrado vezes o Z carga que a gente for calcular. Pronto, é isso aqui. Então, agora, vou ter aqui meu I1, V1, né? Aqui, IM, aqui, I, com linha, também igual a I2 sobre A, né? E aqui eu vou ter o meu V2', tá? E aqui eu continuo com a minha tensão, né? E1. Tudo bem? Bom, pessoal, agora a gente tem que resolver esse circuito CA aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente pode fazer para resolver ele é calcular, primeiro, essa corrente I1, né? I1' aqui, quer dizer, calculado I1', eu sei a queda de tensão, acho o E1, com o E1 calculo o IM, primeira lei de Kirchhoff acho o I1, depois acho o V1. Né? Deixa eu colocar aqui um pouco mais nítido. Então, vamos lá. Então, eu vou ter que I1' vai ser igual, deixa eu voltar para a minha cor azul aqui, vai ser igual a V2' sobre A ao quadrado Z carga. Né? Que é igual. Quanto vale o V2', hein, pessoal? O V2' vale 440, Marco, mas falta alguma coisa. O que falta? O V2', está refletido ao primário agora, hein? E passou para o outro lado. Como é que o primário está enxergando esse V2 aí? Henrique, se eu estou saindo de um lado de 440, passando para um lado de 3.800, a tensão ela precisa aumentar, né? Então, e o meu A vale 31. Então, pensou, se eu dividisse 440 por 30, eu ficar com uma tensão menor ainda. Isso aí. É o 440. Então, o V2' é o A vezes V2 sobre A ao quadrado de carga. Então, isso aqui vai ser A vezes 440 ângulo zero sobre A ao quadrado vezes Z carga. A gente calculou aqui, ó. 0,774 774, ângulo 36,9 graus. Né? 36,9. Então, eu posso cortar aqui esse A ao quadrado, então fica aqui sobre A. Então, meu I1' é igual, então, a 440, ângulo zero, sobre 31, deixa eu ver, né? Quanto que era o A mesmo? 31,36 vezes o 0,774 ângulo 36,9 graus. Então, se a gente fizer essa conta aqui, né? Então, vai dar... deixa eu fazer aqui rapidinho. 440 sobre 31,36 vezes 0,774 deu 18,36
vezes ângulo, aqui aí vai ser menos 36,9 graus. Opa, faltou coisa aí, hein? Faltou ou não? Não, é isso aí. Então, tá aqui o nosso I1. No caso, vai ser ampere. Tudo bem? Então, quer dizer, o meu I1', né, nada mais é do que a reflexão do meu I2 lá para o primário, né? Veja bem, se eu passasse esse 31, 36 multiplicando o I1', dava o I2. Só lembrando, né, para a gente observar aqui, um I1' sobre I2 vale 1 sobre A. Ou seja, o meu I1' é igual a I2 sobre A, que é o que está aqui, ó. Esse valor aqui é o I2. E aqui é o A, né? Então, 2 sobre A. Tudo bem? Tá certo, pessoal? Tá claro? Olha aqui no circuito. Ó, I1' se relaciona com I2 através da relação de estilos do transformador ideal. Tudo bem? Bom, então a gente calculou o I1', né? O líquido primário. Agora, a gente vai calcular, na verdade, o I1' é o I, né? Que está aqui, ó, entrando no transformador ideal. Depois do magnetizante. Não é a corrente que você vai conseguir medir lá ainda na bobina, né? Do primário. É o I1. Bom, uma vez que eu tenho agora o I1' aqui, eu vou calcular a tensão E1, que está aqui. Então, pela segunda lei de Kirchhoff, então, pela segunda LK, eu vou ter que E1 vai ser igual a A ao quadrado vezes o R2, mais J ao quadrado vezes Q2, vezes o I1', mais o V2'. Tudo bem? Então, tá aqui, ó, E1 é a queda de tensão aqui, mais a queda de tensão em cima da carga. É o E1. Então, eu vou ter que E1, né, vai ser, no caso aqui, 31,36 ao quadrado, vezes o R2, que é 0,003, mais J 0,03, vezes I1', 18,13, ângulo menos 36,9 graus, mais, deixa eu afastar um pouco essa equação para cá, não vai caber aqui na tela. Aqui, pronto. Mais o V2', que é A vezes 440, ângulo zero. Né? Então, o A aqui é o 31,36, né? Bom, então daqui eu tenho que E1 vai ser, né? Então, se a gente fizer esses cálculos aqui, eu vou ter, então, deixa eu fazer as contas aqui, vai ficar 31,36 aqui ao quadrado. Vocês não estão vendo minha tela, mas eu estou fazendo aqui no MATLAB, tá, pessoal? 0,3
mais 0,03 e vezes 18,13 no ângulo de 36, menos 36,9. Isso aqui vai dar mais, né? O 440 vai dar 3.800, né? No final das contas. Então aqui eu vou ter o E1. Até aqui. Então deu 14.169 com um ângulo de 1,6 graus. Volts. Tá? Tá claro até aqui, pessoal? Alguém está com dúvida? Então, isso aqui, né? Essa conta aqui dá 13.800 ângulo zero. Bom, pessoal, então, a gente chegou nessa etapa aqui. A gente está no E1, a gente quer calcular o V1. Então, agora, com o E1, eu consigo calcular o IN, né? Então, o meu IN vai ser igual ainda pela primeira lei de Kirchhoff, eu vou ter, então, que IN vai ser igual a E1, né, sobre o Rn em paralelo com JXN. O que é, quanto vale o Rn em paralelo com JXN? Que é a impedância que a gente tem numa magnetização. Então, ele vai ser igual a 90 vezes 10 a terceira, vezes J vezes 20 vezes 10 a terceira, sobre 90 vezes 10 a terceira, mais J20 vezes 10 a terceira. Então, isso aqui vai dar 19,52, ângulo 77,47 graus, quiloohm. Tá? Bom, então, IM vai ser igual ao E1 que a gente acabou de calcular, 14.169, ângulo 1,6 graus, dividido por 19,52, ângulo 77,47 graus. Vezes, né, quer dizer, deixa eu apagar aqui, para colocar o 10 a terceira, né? A gente não pode esquecer o 10 a terceira aqui, né? Senão fica faltando 1.000 aí, né? Fica 1.000, com um valor de 1.000 a mais, né? Então, pode esquecer do que é quilômetro. Então, vai ser aqui, fazendo esse cálculo, vai dar 0,726, mais ou menos, né? Aqui, ângulo menos 75,87 graus, ampere. Pessoal, olha o valor de IM em relação ao I1 linha, né?
E 1 linha vale 18 amperes. E M, 0,7 ampere. Ou seja, é muito pequeno, né? A corrente que está consumindo aqui de magnetização. Muitas vezes, quando você não está interessado em calcular perda do núcleo, o que o pessoal faz é simplesmente ignorar o ramo magnetizante. Ou seja, como ele é muito maior, na casa de quilo-ohm comparado a 30 ohms aqui, né? Por exemplo, então muitas vezes nem se desenha o ramo magnetizante aqui, tá? Desconsidera ele. E aí fica um circuitinho bem mais simples, tudo bem? Quando você não quer calcular nada aqui do ramo magnetizante. Então é uma simplificação que é feita e o erro disso não é tão elevado, porque se você for ver as ordens de magnitude das coisas, e 1 linha está dando 18 amperes, enquanto que ele está dando 0,7 amperes. Tá? Calculado em M, a gente pode calcular agora a corrente do primário, I1. Ela é a corrente do primário, I1. Então, I1. Então, novamente, pela primeira lei de Kirchhoff, eu vou ter que I1, agora sim, corrente do primário, vai ser IM mais I1 linha. Então, I1 vai dar aqui, deixa eu calcular aqui, vai ser 18,13, né, aqui com um ângulo menos 36,9 graus. Né, essa corrente em linha, mais a corrente M, que vale 0,726, e aqui o ângulo de menos 75,87 graus. E aí, então, aí deu 18,7 ângulo de menos 38,3 graus. Tá? Bem, então essa é a corrente 1, a corrente lá no primário do nosso transformador. Bem? Bom, ainda ela, não, eu quero falar o V1. Né? Então, agora, o V1, eu vou aplicar a segunda lei de Kirchhoff agora nessa malhazinha aqui, né, que envolve o V1. Então, aplicando a segunda lei de Kirchhoff, e aí, então, a gente chega aqui, V1, que é o que nós queremos, vai ser igual a R1, né, que vale 3, mais JX1, que vale 30, vezes o I1 mais o E1. Então, eu vou ter que V1, calculando, vai dar aí cerca de 14.577,1 com um ângulo de 3,15 graus volts. E essa é a resposta do item A. Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Então,
Então, vejam que para eu ter tensão nominal de 440 volts lá na saída, no terminal secundário do transformador, eu tenho que aplicar essa tensão no primário. Tudo bem? Dúvidas? Alguém vai entender alguma passagem? Bom, então vamos para a letra B. Pessoal, fazendo bem devagar aqui com vocês, fazendo várias passagens, tá? Mas esse problema daria, por exemplo, com a equação da potência, já calcular a corrente, ou seja, nem precisava calcular a impedância aqui da carga, já calcular a corrente e já fazer esse passo no final que eu mostrei para vocês. Mas eu quero fazer bem devagar, passo a passo, para vocês verem como que funciona, né? A relação de estiras, como se aplica, para vocês entenderem bem como resolver um problema que envolve o transformador. Tudo bem? Bom, na letra B aqui, pede para a gente calcular as perdas no transformador. No caso aqui, as perdas de potência ativa, tá? Vou colocar aqui bem claro. No transformador. E quando a gente fala em perda, geralmente a gente fala em perda ativa, né? A gente não tem o hábito de falar sobre as perdas de potência reativa, né? Então, eu falo da potência ativa, que é a que gera custo para a gente, mas no caso para empresas, né? Empresa, comércio, instalações de maior porte, eles pagam pela potência reativa no caso do fator de potência ficar abaixo de 0,92. Ele paga multa e ele paga também pela potência reativa, tá? Então, porém, o fluxo magnético ele é uma característica construtiva lá do transformador. A potência ativa também, a perda, a gente pode tentar reduzir ela, né? Aumentando a eficiência da carga, por exemplo, mas o transformador não tem muito o que fazer, porque também é uma característica construtiva dele, tá? Isso aí só começa a diminuir essas coisas quando a gente faz ou a eficiência energética da carga, reduzir a potência que a carga consome, né, em si, ou o fabricante transformador construir transformadores mais eficientes, né? Bom, pessoal, a perda de potência ativa no transformador, a gente viu que eram duas, né? Uma que é a perda nas bobinas, né? E a outra que era as perdas por histerese, vou colocar aqui, ó, H mais F de Foucault. Tá? H mais F. Então, vamos calcular primeiro a perda aqui. Eu vou inverter um pouquinho. Vamos calcular nas bobinas. Não inverter não, vamos pegar nas bobinas. Então, 2 é as perdas de Foucault, a gente calcula daqui a pouco. Então, perda nas bobinas. Então, eu tenho a perda da bobina do primário, mais a perda da bobina do secundário. Bem? Então, vai ser a perda total por nas bobinas, o café Bob aqui, vai ser a perda na bobina 1 mais a potência, né, absorvida lá da bobina 2. Falando de perdas, né? Então, perda nas bobinas vai ser da bobina 1, a gente pode calcular usando a equação, né, que a gente aprendeu, R1 vezes o módulo do I1 ponto ao quadrado. Lá na bobina do transformador, bobina do secundário, a gente pode calcular fazendo R2
vezes o módulo do I2 ponto ao quadrado. Tudo bem? Pessoal, eu não calculei o I2 diretamente, calculei o I1 linha, né, que é o que tem relação de esfiras com ele. Qual outra forma de eu calcular essa perda aqui, da bobina 2, lado secundário? Posso calcular como também? Vai dar o mesmo resultado. Hein? Usando os valores que eu fiz lá do primário. Como que eu calcularia isso aqui? Potência, né? A gente viu que potência, tanto de um lado quanto de outro, ela tem que se manter, né? Igual. Não pode se criar nem destruir energia. Então, numericamente, isso aqui tem que dar igual nos dois casos. Ou eu considerando o valor da resistência e da corrente lá do lado secundário, ou eles refletidos ao primário, né? Com o primário está enxergando eles. Então, como é que eles ficam? Qual é a outra equação que eu posso usar aqui, né? Que vai dar o mesmo resultado de R2 vezes o módulo I2 ao quadrado. Isso arrisca aí, no palpite. Hein, pessoal? Não tem problema errar. Pode falar, pessoal. Isso, exatamente, Pedro. Então, a gente pode fazer isso aqui, ó, né? Vamos ver se dá isso mesmo. Olha aí. O I2, ele vale, né? Vou pegar aqui o I2, fazendo parênteses, ele vale, vamos pegar aqui a relação de espiras, né? Então, o I1' pelo I2, a gente falou que eles valem 1 sobre A. Então, daqui eu tiro que I2 vale A vezes o I1'. Então, substituindo aqui nessa equação de cima, eu vou ter que o P da bobina 2, né, vai ser R2 vezes o módulo do A vezes o I1' ao quadrado. Como A é um número real mesmo, posso tirar ele para fora desse módulo. Então, vai ficar A ao quadrado, ele está elevado ao quadrado, né? Vezes R2, vezes o módulo do I1' ao quadrado. Está aqui provado. Então, o que o Pedro falou, né? Eu posso usar ao quadrado vezes R2 e aqui usar o I1', né? No lugar do I2. Legal, isso aí, pessoal. Aí, vai ficar, então, peso da bobina igual. Então, R1 vale 3, vezes o módulo do I1, que a gente calculou aqui, ó, né? Vale 18,7. Ao quadrado. Nossa, agora eu... Não, tá certo, tá certo. 17 ao quadrado, né? Pegando essa primeira parte aqui, ó, pessoal. Vou tirar esse módulo aqui. Já estou pegando o módulo, então não preciso desenhar aqui de novo. Mais o R ao quadrado R2 vai ser 31,36 ao quadrado, é o A, né? Vezes o R2, que é 0,003, vezes o módulo em 1 linha ao quadrado. Então, em 1 linha, vamos achar ele aqui, está em algum lugar. Opa, está aqui, ó. 18,13. 18,13 ao quadrado. Fazendo as continhas.
Ah, aproximadamente, deixa eu ver quanto que vai dar aqui, deixa eu fazer o cálculo aqui do MATLAB. Não, vai ser 18,7 ao quadrado, vezes 3, mais 31,36 ao quadrado, vezes 0,003, vezes 18,13 ao quadrado. Então, vai dar 2.018,8 watts. Essa é a perda das bobinas, ó. Perde 2.000 watts. Está perdendo. Tá? Agora, a segunda perda é por esterese Foucault. Então, esterese mais Foucault, né? Vai ser, então, a potência absorvida por essa resistência do ramo Hertz-Sank. 90 kΩ aqui, ó. É ele que representa as perdas por esterese Foucault, né? As perdas lá no núcleo do transformador. Então, PH mais F vai ser igual módulo. Como eu estou agora, como eu não conheço a corrente que está passando aqui, né? Até poderia calcular, né? Mas eu conheço a tensão que está aqui, que está em paralelo, né? A tensão desse ponto daqui para cá é E1. Então, eu vou usar aquela equação da potência que envolve a tensão e a impedância. Então, vai ser módulo do E1, né, ao quadrado sobre o Rm. Tá? Então, aqui vai ser... Então, quanto que é o E1? A gente calculou ele aqui. Vamos procurar ele aqui, ó. Nossa listinha aqui de cálculo. Né? Ele está aqui, ó. 14.169. Eu só quero o módulo. 14.169 ao quadrado sobre 90.000. Tá? Que é 90 kΩ. Então, isso aqui vai dar uma perda por esterese mais Foucault de... Deixa eu achar aqui. Deixa eu fazer a conta no MATLAB, pessoal. 14.169 quadrado sobre 90.000, 2.230,7 watts. Então, essa é a perda de potência por esterese Foucault. Tá? Então, veja que, apesar de ser 90 kΩ, né, a resistência lá, que representa as perdas, mas a tensão também é alta, né? Mais de 14.000 volts. Então, isso representa uma perda de 2.000 watts, né? Então, se eu juntar as duas perdas aqui, pessoal, perda bobina mais a perda Teresa Foucault, dá 4.200 watts, né? Quase um chuveiro elétrico de 5.000 watts, só perdendo por aquecimento do transformador. Tudo bem? Então, eu quero calcular aqui, ó. Então, a perda total é a soma das potências. Então, vai ser P da bobina mais P esterese Foucault, né? Então, essa perda total aqui, fazendo essa soma desses dois valores aqui que a gente obteve, né? A gente vai poder, então, ver o quanto o nosso transformador está perdendo de potência, tá? Então, vai dar 4.249,5, né? Watts. Bom,
Aí, uma letra C aqui, pede para a gente calcular o rendimento do transformador. Ou seja, como que eu calculo o rendimento de alguma coisa? Hein, pessoal? Como que eu calculo quanto uma coisa está rendendo? O equipamento. Rendimento aqui, só para... Isso, Pedro. P útil pelo P total. É isso aí. Só que nesse caso aqui, a gente vai usar só a potência ativa, tá? Que é o relacionado à potência reativa. A gente, como ela não, ela é uma energia que está sendo trocada com a fonte, a gente não fala muito em rendimento em relação a ela, por isso que a gente fala em relação à potência ativa, tá? Então, é o que vocês falaram, então o rendimento vai ser a potência útil pela potência T total fornecida. Eu vou colocar em porcento, tá? Vou multiplicar por 100 aqui para dar em porcento. Nesse caso aqui, quanto vale a potência útil? Quanto vale a potência útil? Total menos perda. É isso, Marco. E qual que é o valor? Já tem, de antemão. Útil para a gente significa a potência útil para o transformador, significa total menos a perda, mas significa aquela potência que chegou na última milha. Qual é a última milha para o transformador? É aquela potência que, depois de sofrer as perdas todas, sobrou lá para quem? Para a carga que está no secundário. Isso aí, pessoal. Então, a potência útil nossa é a potência que a carga está consumindo, que é, né, os 250 kVA vezes o fator de potência. Não é verdade, pessoal? Não podemos esquecer dele, né? Vezes o fator de potência. Então, vai ser 250 vezes 10 a terceira vezes 0,8. Então, a minha potência útil vai ser 250 aqui vezes o 0,8, né? 200. 200 quilowatts. Tá? Agora, quanto vale a potência total fornecida, então? Então, o rendimento vai ser 200 vezes 10 a terceira sobre a potência total vai ser, então, a útil, né? Então, o P total, antes de colocar essa equação de novo, vamos falar do P total. P total fornecido vai ser o P útil mais o P perdas. Né? Então, meu rendimento vai ser 200 vezes 10 a terceira sobre 200 vezes 10 a terceira mais a potência total de perdas. Que é essa aqui, ó. Né? Essa aqui. Então, 4.249,5. 4.249,5.
né? Vezes 100, custo aqui vezes 100, para dar em por cento. Então, meu rendimento do meu transformador vai dar... vou calcular aqui, então vai ser 200 sobre mais 97,92%. Tudo bem? Tá aí, ó. É um bom transformador, né, pessoal? 97,9% de rendimento. Então, os equipamentos, sistemas de potência, eles são eficientes, tá? Então, as ações de eficiência energética geralmente são feitas na carga. Tudo bem? Pessoal, em que situação aqui eu teria um rendimento baixo? Qual seria aqui o pior rendimento do transformador? É ele operar como? O que o pessoal da distribuição, né, o operador, ele tenta, ou seja, tenta ao máximo que não aconteça, né? Deixar um transformador de que jeito? Como que eu piora o rendimento do transformador? Se ele operar como? Vamos olhar aqui o circuito. Vou voltar aqui. Vamos ver aqui, ó. Esse circuito é equivalente. Se eu não tiver carga, quanto vale meu I2? Se eu não tiver o Z carga? O fator potência da carga, se for baixo, vai ser ruim, mas não muito, claro, transformador vai ser ruim também, mas não vai ser o pior caso. Qual que é o pior caso, Marco? Por potência baixa é ruim também. Qual o outro caso? Se eu tirar o Z carga ali, está com potência, com 100 a impedância, né, o circuito aberto, quanto vale minha corrente no secundário? Bem, pessoal? Se eu tirar a impedância, zero, né? Então, quanto vale o I1 linha? Se o I2 é zero, e o I1 linha vale quanto? O I2 é zero. Quanto vale o I1 linha? Zero também, porque só relaciona, né, com a relação de espiras, né? O transformador ideal está ali, né? Então, se 2 é zero, e 1 linha também é zero. Se o I1 linha é zero, quanto vale o I1? Também vai ser zero, corrente lá no primário? Que é a corrente que a gente tem acesso a medir e tal, vai ser zero? Isso aí, não vai ser. Por que ela não vai ser zero? Quem está fechando o circuito? Quem está fechando o circuito nesse caso?
produzindo um caminho para a corrente, então. O IM vai ser zero? Não, né? Então, a corrente do primário, pessoal, se o transformador tiver vazio, a corrente do primário vai ser devida à corrente de magnetização, somente, ao IM. O I1' é zero. Eu não tenho corrente no secundário, mas eu tenho uma corrente que fica passando por causa da não linearidade do núcleo do transformador. No caso da relutância não ser zero, né, o J20K ali, ó, tem fluxo, e tenho principalmente as perdas por Ceres e Foucault que continuam acontecendo. E elas são proporcionais à tensão E1. Né? Se a gente for aproximar o E1, aproximadamente, ele dá meio parecido com o V1, né? Um é 3.800, outro é 14 e pouco, né? Então, eu vou ficar ali com cerca de 14 mil, né? Ainda, né? 13, se eu estiver alimentando com 14 e pouco lá, né? No V1, vou ter ainda 14 mil volts em cima do RN ali, né? Então, isso vai produzir aqueles 2.000 watts, né? Mais uma perda na bobina ali ainda, ó. A corrente M vai ser baixa, né? Na bobina ele não vai perder tanto, mas ele vai perder aqui na resistência, por efeito Ceres e Foucault, e vai perder uns 2.000 e poucos watts. Nesse caso, a eficiência é zero, né? Não tem potência útil, só estou gastando potência com perda. Então, para o distribuidor, o pior caso é se o transformador operar em vazio, porque ele só está gastando energia que não está sendo usado para nada. Esses casos acontecem meio de eficiência baixa se o transformador operar com carga leve. Ou seja, a minha carga leve quer dizer o seguinte, que a minha impedância da carga ela é alta e está puxando um pouquinho potência do transformador. Então, aí essa potência que ele está consumindo a carga fica equiparada à potência lá de perdas. Também dá uma eficiência ruim, né? Então, o que o pessoal tende a fazer da distribuidora é saber saber qual transformador eles colocam, de qual potência nominal mais ideal para aquela rua, por exemplo. Por isso que, de vez em quando, a distribuidora faz umas pesquisas para perguntar para a pessoa o que você tem dentro da sua casa. Você tem geladeira, você tem, sei lá, N TVs, uma TV, né? O que você usa? 2 chuveiros, um chuveiro? Porque ela quer saber, mais ou menos, qual que é a potência do transformador que ela vai pôr, para não ficar também, primeiro, um transformador com potência muito elevada, né, nominal, ia ser bem mais caro. Segunda, é superdimensional o transformador e ele ficar operando muito abaixo da potência nominal dele, e a eficiência ser baixa. Tá? Não é que você vai diminuir a perda, mas você vai diminuir a eficiência. A perda, claro, vai ser menor. Não vou ter a perda na bobina do primário, nem no secundário. Né? A perda no primário vai ser pequena e no secundário não vou ter. Mas estamos falando em termos de eficiência, do uso da energia. Claro, pessoal. Então, o transformador, para projetar, né, qual transformador você coloca, você instala na sua planta, né, que você for usar, ele tem que ser o mais próximo possível a potência nominal dele, da potência que você vai demandar dele, para você ter uma eficiência alta. Tá joia, pessoal? Alguém ficou com dúvida, alguma passagem aqui do exercício? Tranquilo? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre a atividade que vocês vão fazer, que é a última atividade de vocês, né, avaliativa, sobre transformadores, tá? Ela vai abrir agora às 3 da tarde, ela vai estar disponível para vocês. Eu ia até colocar
Deixa eu só encerrar aqui o recorde, porque eu não vou mais falar da aula, vai ficar muito grande para colocar lá no YouTube.